Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Com as suas palmas, cantemos juntos. Maravilhosa graça, declaro, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz e o poder do sangue. Teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre. Palma! Veja só, irmãos, quem tem poder? Quem tem poder sobre o pecado? O seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus. Espante o frio e declare: maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão. Quem é Ele, irmão? O Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, Deus. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre sou. Quantos livres estão aqui nesta manhã? Você pode dar um grito de alegria pela sua liberdade. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Declare: digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Sim, Senhor. Digno é o Cordeiro de Deus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém. Mais uma escola dominical,
Mais uma vez, Deus nos abençoou com o dom da vida, né? O ar para nós respirarmos. Mais uma manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram em nossas vidas. Nós vamos louvar a Deus nesse dia e aprender a Tua Palavra. Amém? Para começar, eu quero fazer uma oração de agradecimento a Deus pela minha vida, sua vida, em nome de Jesus. Deus eterno, mais uma vez, Senhor, entramos em Tua presença, Deus. De corações gratos, ó Pai, felizes, Senhor, porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade, Pai. Oportunidade, Senhor, de acordarmos, ó Deus, levantarmos, ó Pai, e engrandecer o Teu nome, Senhor. Senhor, perdoa as nossas falhas, Deus. Sem Ti não somos nada, Pai. Nós queremos entregar o nosso louvor de gratidão a Ti, Senhor. Queremos aprender mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Fala aos nossos corações, ó Deus. Nós nos colocamos, ó Pai, à disposição, Senhor. Nós abrimos o nosso coração a Ti, ó Deus, e a nossa mente, ó Deus, para a entrada da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero cantar uma canção aqui, um pouco antiga, não tanto, mas já um pouquinho. Eu acho que alguns irmãos vão lembrar e vai trazer boas lembranças dos irmãos. Amém? É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Vocês lembraram? Vamos lá? É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Exaltando Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declaramos que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Seu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, sobre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, de todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor. Amém. Eu sei que muitos irmãos que ouviram vão trazer algumas coisas lá de trás. Não é não, Pastor Wagner? Dona Fran, né? É bênção de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, todos os dias nós temos várias escolhas, né? Pequenas ou grandes, decisões a serem tomadas. E nós temos que escolher sempre fazer a vontade de Deus, né? Você que acordou em pleno domingo para ouvir a palavra de Deus, né? Acordou mais cedo, de repente seu corpo queria estar dormindo,
mas você escolheu de uma forma um pouco diferente, mas estar na presença de Deus. Amém? E nós vamos cantar agora. Eu escolho Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente. Vem, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Mas todo dia o pecado vem. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Amém, glória a Deus. Benção, né, meus irmãos? É muito bom andar com Deus. Jesus falou, né, que a gente ia ter aflições no mundo, mas para nós termos bom ânimo, né? Ele venceu o mundo. E eu tenho fé em Deus que essa situação toda vai passar e Deus vai continuar falando aos nossos corações dia após dia. Amém? Tosse da água, viu? Não é corona, não. Vamos lá? Vamos cantar mais um.
fazer. Por tuas promessas e tudo que é, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Amém, meus irmãos. Deus abençoe. Um bom domingo para todos vocês. Um bom almoço em família. E que o Senhor fale ao seu coração no decorrer desse dia. E fique com Deus. Graça e paz, queridos. Um bom dia, um bom domingo para vocês. Estamos aqui mais uma vez iniciando nosso estudo da Palavra do Senhor da Escola Bíblica Dominical. E hoje eu quero falar um pouquinho a respeito de Davi, né? E um pouquinho a respeito da estratégia de Davi para lidar com as adversidades, né? Então o tema da nossa lição é sendo estratégico diante da adversidade. Vou ler o texto da Palavra de Deus que se encontra em 1 Samuel, capítulo 21, a partir do versículo 10. E Davi levantou-se e fugiu aquele dia diante de Saul, e veio a Aquis, rei de Gate. Porém os criados de Aquis lhe disseram: não é este Davi, o rei da terra? Não se cantava desde as danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares? E Davi considerou essas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Pelo que se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas paredes, nos portais, nas paredes e portas do portal, e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados:
Eis que bem vedes que este homem está louco. Por que o trouxeste a mim? Falta a mim doidos, para que me tragas mais? Esse homem que fizesse doidices diante de mim, há de entrar na minha casa? Então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão. E ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Muito bem, amados, aqui nós temos, dentro dessa passagem da palavra de Deus, e o que nós vamos falar aqui hoje, nós vamos ver como Davi lidou com os momentos difíceis, com as adversidades, né? Tem um texto aqui de Salmo, que foi justamente Davi, né, que escreveu, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas. Está em Salmo 34, versículo 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então, veja bem, quem de nós aqui não tem passado momentos de dificuldade, momentos de aflição, e muitas vezes nós não sabemos o que fazer, né? Nós não sabemos como agir, não sabemos como responder diante das situações. E aqui na história de Davi nós vamos encontrar alguns exemplos disso, né? Algumas formas que Davi usou para lidar com a adversidade, com momentos difíceis da sua vida, né? Para alguém que tem promessa de Deus a respeito da vida dele, promessas de bênçãos, né? É difícil demais você ver o tempo passar e nada acontecer. Por que isso? Porque imagina Davi, né? Davi havia sido ungido por Samuel, rei de Israel, ainda moço, ainda menino, né? Um rapaz novo ali, foi ungido para se tornar o rei de Israel. E no dia da unção até o momento em que ele assume o trono, se passaram entre 10 e 14 anos. Então foi muito tempo que Davi esperou, né? Então imagina se você tem uma promessa de Deus para você, para a tua vida, e você fica agoniado, esperando: Senhor, mas quando isso vai acontecer? Senhor, né? Por que está demorando? Nós não sabemos, amados, que Deus tem um tempo para tudo, e isso é muito complicado na vida do cristão, não é? E muitas vezes, quando nós estamos aguardando uma bênção de Deus, se levanta adversidades na nossa vida, e isso faz com que muitas vezes você desanime, você perca a fé, você perca o foco, né? E durante a vida de Davi, durante esses 14 anos, né, Davi passou por muitos momentos de dificuldade, de provação, né? Então, ele viveu assim, fugindo, viveu se escondendo, sendo perseguido, humilhado, até jurado de morte, né, pelo rei Saul. Ele teve momentos muito difíceis na vida, sabe? Momentos que nem eu e nem você nunca passamos, né? Eu creio, nunca passamos, e nem vamos passar, mas imagina você viver jurado de morte o tempo inteiro, né? Sendo perseguido para ser morto por alguém que tinha ciúme, tinha ódio, né, mortal de Davi, e isso fazia com que, vamos dizer, durante esse período da vida dele, mais de uma década, ele nem teve o conforto de um lar, né, para morar, de uma casa, de um lugar estável para ficar. Por quê? Porque ele estava sempre correndo, fugindo, né, para preservar a sua própria vida. Então, durante todo esse tempo aí, Davi, ele guardou a fé e a confiança que ele tinha em Deus, no Senhor Deus Todo-Poderoso, né? E no decorrer desse espaço de tempo, coisas foram acontecendo. Como que Davi lidava com as situações
difíceis. Todos nós passamos por dificuldades constantes, né? Mas existem alguns momentos, algumas ocasiões na vida que as coisas parecem que ficam muito mais difíceis do que o normal, né? E às vezes elas crescem e tomam proporções gigantes, coisas assim que a gente acha que não vai nem suportar. Olhando para a vida de Davi, o que nós podemos ver? Que somente a pessoa que recorre ao socorro de Deus é capaz de superar essas situações, né? E muitas vezes nós, como servos de Deus, nós esquecemos que, pela palavra de Deus, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, até mesmo nas situações que parecem impossíveis para nós, né? E Davi agia justamente dessa forma, tá? Davi, ele recorria ao socorro de Deus. Quando você lê um salmo, você vai poder entender isso melhor. Quando você estiver lendo o salmo, você vai ver que Davi fala muitas vezes isso, né? Olha, quando os meus inimigos se levantaram contra mim, né? Quando eu fui perseguido, Senhor, livra-me do meu inimigo, livra daquele que quer a minha morte. Ele está fazendo orações a Deus, falando com Deus justamente a respeito dessas situações adversas que ele enfrentava no seu dia a dia, né? Aguardando a promessa que Deus havia feito. Então, amado, olha, se você está aguardando uma promessa de Deus, tenha calma, tenha fé, busque socorro no Senhor. Por quê? Porque é Deus que vai agir, é Deus que vai te dar condições de chegar até a promessa que Ele fez para a tua vida, né? Nas situações difíceis, em que ele era perseguido por Saul, ele teve oportunidades até de tirar a vida de Saul, várias vezes, né? Teve vezes que ele chegou lá, Saul estava dormindo, ele pegou a espada, cortou um pedaço da roupa de Saul, né? Levou embora, e ele teve a oportunidade de se vingar. E às vezes nós passamos por situações onde pessoas querem nos fazer mal, pessoas querem... E você vive achando um jeito de... Não, eu vou pagar. Não precisa fazer isso, né? O Senhor diz, minha vingança, eu retribuirei a cada um segundo as suas obras. Davi tinha consciência de que, mesmo perseguindo ele e tentando matá-lo, Saul era o rei, era um ungido, e ele não podia levantar a sua espada contra o ungido. Então, Saul sabia que ele tinha que preservar a vida. Davi sabia que tinha que preservar a vida de Saul, independente do que Saul fizesse a ele. Porque ele era ungido do Senhor, ele não ia tocar no ungido do Senhor, né? Davi, ele tornou-se um fugitivo, constante fugitivo, não tinha paradeiro, né? Uma hora ele estava escondido dentro de uma caverna, outra hora nas montanhas, muitas vezes no meio de carros de guerras, né? Em alguma outra cidade que acolhia ele por algum tempo, mas logo ele tinha que sair de novo e voltar, né? Ele vivia como um peregrino, mesmo tendo a unção de rei, né? Que Deus havia determinado para a vida dele como o rei de Israel. Mas essa era a situação em que ele vivia, aguardando uma promessa, mas sendo perseguido, né, para a morte, para a destruição. Davi continuava firme e confiando no Senhor. Ele sabia que aquele que fez a promessa ia cumprir na vida dele, né? Quando as dificuldades se apresentam de modo a tornar as coisas quase impossíveis, é preciso não esmurecer e nem perder o equilíbrio emocional, mas tomar atitudes, mesmo que essas atitudes se pareçam incomuns, né? Às vezes, eu me lembro que uma vez, quando meu filho estava internado no Hospital das Clínicas, eu estava trabalhando na empresa, né? E ali nas máquinas trabalhando, e meu patrão chegou do meu lado e falou, Francisco, como é que você consegue? Eu falei, consegue o quê? Ele falou, como é que você consegue trabalhar, ter cabeça para trabalhar com seu filho internado no hospital, passando mal, correndo risco de vida, e você está aí, meu? Você é doido, você não é normal. Aí eu falei para ele, olha, Osmar, é o seguinte,
O meu filho está na mão de Deus. Tem uma promessa de Deus para a vida dele. Eu ficando preocupado, eu ficando aqui desesperado, não vai mudar em nada a situação dele. Deus está cuidando dele. Então, amados, muitas vezes a nossa atitude em confiar em Deus é algo incomum, que as pessoas não entendem. Mas você precisa permanecer firme no Senhor, independente de qualquer circunstância. Por quê? Porque eu não posso perder o meu equilíbrio emocional. O crente não pode ficar descontrolado, né? Ficar apavorado, ficar... De jeito nenhum, nós confiamos em Deus, né? E eu não posso, de forma nenhuma, esmorecer, perder o meu ânimo. Falar, não, já era, não adianta, não tem jeito. Olha, sempre tem jeito, querido. Por quê? Porque Deus, Ele não perde o controle da situação nunca. Em cada um desses momentos em que Davi passava, Deus estava com ele. Deus estava guardando, Deus estava cumprindo ali um propósito para a vida de Davi, né? Ele sabia que se ele enfrentasse as situações do jeito que elas vinham, né? Por exemplo, tentar enfrentar o exército de Saul, ele seria morto. Então, por conta disso, muitas vezes ele fugiu, ele correu, né? Ele teve atitudes diferentes para permanecer firme e alcançar a promessa que o Senhor Deus tinha dado para ele, né? Esse texto que eu li aqui diz que certa vez Davi, fugindo de Saul, ele foi para uma cidade chamada Gate, né? E aquela cidade é a cidade onde viveu Golias, o filisteu. Imagina, ele havia matado Golias lá atrás, né? E de repente ele foge, um lugar que ele consegue achar para fugir é para essa cidade aí, né? Eu vou entrar aqui, vou entrar meio disfarçado para ninguém me reconhecer, né? Eu vou tentar achar um lugarzinho aqui para me ficar tranquilo, porque eu sei que aqui o Saul não vai vir, né? Então eu fico por aqui. E ali naquele lugar aconteceu o seguinte, diz o texto aqui, que ele foi reconhecido pelos empregados do rei. Os empregados do rei olharam e falaram, epa, esse daí é Davi. Esse aí é o rei da terra. Esse aí é aquele que matou o nosso herói, que fez um estrago terrível no exército dos filisteus. Chegaram até o rei e disseram, rei, olha, esse camarada aqui, o senhor tem noção de quem seja? É Davi. Aquele que o povo falava dele em cântico, né? Saul matou seus milhares e Davi seus 10 milhares. Esse camarada é um perigo. O que ele está fazendo aqui? Vamos acabar com ele. Davi, quando ouve isso, né, quando escuta essa conversa, ele falou, ih, agora o negócio ficou feio, né? Diz aqui o texto, Davi teme pela sua vida, né? Considerou essas palavras no seu ânimo, temeu muito diante do rei de Gate. Está aqui uma situação difícil. Não tem para onde correr. Não tem o que fazer. Não tem como lutar contra o rei e contra os seus servos. É uma situação praticamente impossível de se mudar, né? O que Davi fez? Falou, já sei. Eu vou me fingir de louco. Eu vou me fingir de louco e, com certeza, o rei não vai cair nessa conversa dos seus servos, não é? O rei não vai olhar para mim e ver em mim nenhuma ameaça. Às vezes a gente tem que pensar rápido, irmãos, sabe? Porque o inimigo ele fica tentando nos coagir. O inimigo fica tentando nos intimidar e ele lança situações em que você tem que pensar muito rápido. O que Davi fez? Davi começou a rodar no meio do lugar que nem louco, ia até as portas e arranhar as portas e babar, diz que babava, aquele coisa mais esquisita, e o rei olhando aquela situação, olhou tudo aquilo lá e falou, rapaz, o que vocês estão com medo desse homem aí? Né? Esse cara aí é doido.
trouxeram ele até aqui para mim? Por que trouxeram ele? Já não basta o tanto de doido que eu tenho aqui, agora vocês me trazem mais um. Leve esse cara embora. Isso aí não é nada do que vocês estão falando, não. Eu imagino aqueles servos ficaram sem entender diante dessa situação, né? Como nós estamos falando aqui em estratégias diante das adversidades, Davi usou uma estratégia muito interessante aqui, né? Tem um outro texto lá em Atos que fala quando Paulo se fingiu de morto. Pegaram Paulo, apedrejaram ele e arrastaram ele para fora da cidade. E ele ficou quietinho ali, como se tivesse morto. Diz que jogaram ele lá e os discípulos vieram, a hora que cercaram Paulo ali, Paulo levantou e foi embora, né? Existem momentos, amados, em que nós precisamos ser realmente sábios e ter uma estratégia para fugir da adversidade, para fugir do perigo. E foi justamente isso que Davi fez ali, né? Às vezes o cristão tem que se fazer de desentendido, né? Tem que se fazer de, né? Como diz o pessoal, se fazer de bobo, assim, para não cair nas armadilhas e nas ciladas que o inimigo lança contra a vida deles, né? Então, o que Davi fez? Davi usou uma estratégia. E nós temos que ser sábios, nós temos que usar estratégias para nós vencermos as situações. No outro texto que eu li, o que acontece? Ele foge e vai para a caverna. Ele está guardado, escondido lá dentro da caverna de Adulão, né? E quando os parentes, o povo dele ficou sabendo, falou, Davi está lá. Foi uma multidão, né? Aqui depois vai dizer 400 homens, mais ou menos, se juntar a ele. E aqui, Davi, depois nós vamos ver que Davi usou exatamente aquilo que ele tinha. Ele não ficou buscando algo novo, né? Muitas vezes a gente vive buscando alguma coisa nova, alguma revelação nova, alguma palavra nova, alguma coisa nova para a gente poder enfrentar os problemas. Davi usou exatamente o que ele tinha. Tá? Qual era o tipo de pessoas que foram até ele? Os homens que foram até Davi eram homens que estavam sem rumo na vida também. Né? Eram pessoas que, vamos dizer assim, não tinha muito o que fazer, né? Eram homens problemáticos, homens sem destino, homens sem esperança, né? Aqui diz que eram pessoas com endividados, espíritos desgostosos, né? Homens que se achavam em aperto, então eram pessoas, homens desesperados, homens que, vamos dizer assim, não tinham muito o que fazer da vida, não. E esses homens foram até Davi. O que Davi fez? Ele se tornou o líder daqueles homens, né? Falou, não, eu vou aproveitar essa oportunidade, essas pessoas que vieram até mim, mesmo ele estando numa situação difícil, e mesmo eu estando numa situação difícil, eu vou ser bênção na vida deles. E nós vemos que Davi fez desses homens um exército de guerreiros, de homens que lutaram ao seu lado ali e foram até o fim junto com ele. Pessoas que não tinham mais esperanças e acharam em Davi. Veja bem, Davi fugindo, sendo perseguido, acharam em Davi um porto firme, um lugar onde se agarrar e se firmar. Por quê? Porque Davi tinha o temor do Senhor na vida dele, irmãos. Então nós, mesmo nos momentos de dificuldade, de adversidade, nós temos que ser bênção na vida das pessoas. Não se pedra de tropeço, fala, olha lá o crente todo desanimado, todo largado, todo... para que ser crente desse jeito? Não. Eles têm que olhar para você e ver, puxa vida, a vida dele está difícil, ele está passando por situação complicada, por um momento difícil na vida dele, e ele não perde sorriso, não perde alegria, não perde a fé em Deus. Então Davi usou exatamente aquilo que ele dispunha naquele momento. Aqueles homens, né? Às vezes Deus permite que nós, cristãos, passemos por algum revés na vida, algumas dificuldades, assim como aconteceu com Davi, né? Para que a nossa vida sirva de bênção na vida das pessoas, né? Para que as pessoas vejam que nós também somos iguais e enfrentamos problemas, mas nós agimos e reagimos diferente, porque nós confiamos justamente no Senhor. E foi justamente o que Davi fez. Ele pegou aqueles 400 homens e fez daqueles 400 homens sem esperança, grandes guerreiros que estiveram ao seu lado, né? Às vezes na vida precisa a gente se esconder, né, irmãos? Sabe, quando a gente está passando por alguma coisa muito difícil, muito complicada, mas esconder? Como esconder? Né? Davi se escondia nas cavernas. Por
Por quê? Porque ele sabia que se fosse pego ele ia morrer. E a Bíblia muitas vezes diz pra gente, foge da aparência do mal. Né? E você fica lá cutucando a onça com a vara curta, como diz o nordestino. Né? Você fica caçando encrenca com o inimigo, você fica, né, como diz o mundo aí fora, dando sopa pro azar. Fica na tua, vai buscar Deus, se esconde. O que o Salmo diz? Aquele que se esconde, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que se esconde debaixo das asas do Senhor, né? A sombra do Senhor onipotente descansará. Quando nós corremos para Deus e nós escondemos, né? A Bíblia diz que Deus é nosso castelo forte, nosso refúgio. O que é refúgio? É o lugar que nós fugimos para lá, no momento da angústia, tá? Está em luta, meu querido, está em dificuldade, corre para Deus, se esconde no Senhor, entra embaixo das asas e fica lá quietinho. Davi ali naquela caverna, muitas vezes, ali ele buscou inspiração de Deus, ele falava com Deus, Deus falava com ele. Dali ele escreveu muitos salmos, muitas coisas lindas e maravilhosas que nós lemos aqui foram escritas dentro de cavernas. Por quê? Porque foi experiência com Deus, né? Ali dentro daquele esconderijo, ele descansava, ele recuperava suas forças, né? E ele não era incomodado, ele ficava lá guardadinho, protegido. E é assim que nós temos que agir, queridos. Nos momentos de dificuldade, corre para Deus. Não fica correndo lá fora, não fica indo atrás de soluções desse mundo, dessa vida, né? Corre para o Senhor, vá buscar no Senhor. É justamente isso que o Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Corre e descansa no Senhor se você está enfrentando lutas, dificuldades. Foi exatamente isso que Davi fez. Nesses momentos de reclusão dele, né, foram momentos assim de profunda inspiração, onde Davi realmente escreveu coisas lindas, né? Onde ele buscou sabedoria de Deus para vencer todas e qualquer situações. Quando a luta é forte demais, o que a gente precisa fazer? A gente não pode perder o rumo, né? A gente não pode ficar desesperado, de forma nenhuma, né? Se a gente não sabe para onde ir, nem sabe o que vai acontecer na vida, a única coisa que a gente tem que fazer é confiar em Deus, né? E deixar com que Deus dê para nós a solução, a direção do que fazer na nossa vida. Tá? Não podemos ficar andando sem rumo, sem direção. Deus tem o caminho certo, Deus tem a direção certa para as nossas vidas. Davi era um homem muito sábio, né? Ele não se precipitava nas atitudes dele, não é? Como eu falei agora há pouco, ele não ia atrás de Saul para tentar derrotá-lo, não, de forma nenhuma. Ele sabia que se ele ficasse exposto, a qualquer momento o rei poderia pegá-lo. Então ele tinha as suas saídas, a sua estratégia, né? E uma delas justamente era essa, era se esconder e buscar refúgio no Senhor, né? Era lá naquele lugar de esconderijo que Davi fugia de Saul, mas ia mais perto de Deus, né? Ele sabia com certeza que aquela situação não ia permanecer para sempre, né? O Senhor daria o escape na hora devida, na hora certa. Portanto, meu irmão, minha irmã, meu querido, se você está passando por uma situação difícil e acha que essa situação está durando muito, que está indo muito longe, calma, descansa no Senhor, confia no Senhor. Porque a qualquer momento Deus vai intervir na situação e Deus vai mudar a história, assim como Deus fez realmente na vida de Davi, né? Ele sabia que o Senhor Deus traria o escape na hora certa, né? Na hora exata. Mesmo passando mais de 10 anos e
e ele fugindo, e ele sendo perseguido, ele não se entregava não, né? Ele não desistia, porque ele sabia que Deus tinha promessas para a vida dele. Sabe, é assim que a gente tem que agir, sabe? Não podemos nos entregar, desistir. Deus tem promessas, amado. Ele vai cumprir. Né? Davi passou por situações tão difíceis, né, que em certo momento parecia que as lutas iam superar sua capacidade como ser humano, né, de enfrentar as coisas. O exército de Saul era muito grande, muito poderoso. E a perseguição era implacável. Você começa a ler a história que você vê como eles iam atrás de todas as formas. Né? Ele sabia que se ele fosse enfrentar de frente, bater de frente mesmo com Saul, ele estava perdido. Né? Porque não tinha condições humanas. Né? Se não fosse Deus, a história realmente não tinha condições dele vencer os ataques do inimigo. Então, às vezes Deus consente que o cristão passe por alguma dificuldade na vida, né? Exatamente como aconteceu com Davi, para que a gente entenda o quanto nós dependemos, o quanto nós precisamos, amados, de buscar o Senhor nas horas difíceis. O Senhor Deus vai dar estratégia para nós podermos sair dessas situações. É como Davi fez, tá? Exatamente como ele fez. Não é? Tem que dar um de louco de vez em quando aí para disfarçar o ataque do inimigo, para se livrar. Deus vai dar estratégia. Basta nós estarmos em comunhão com Ele. Né? Mesmo enfrentando as calamidades da vida, as dificuldades, os perigos de morte, ele mantinha um profundo relacionamento com Deus. Isso é importante, tá, gente? Quando nós lemos na palavra que o Senhor disse, em mim nada podeis fazer, é justamente isso que quer dizer o que viveu Davi aqui. Tá? Ele sabia que ele dependia de Deus. Então, mesmo nesses momentos de adversidade, ele tinha um relacionamento verdadeiro com Deus. Né? Ele buscava o Senhor, ele sabia que o relacionamento com Deus é o que dava condições para ele viver esses momentos e ele passar por esses momentos. Assim também é na vida do cristão, queridos. Tá? Não é desanimando que a gente vence as dificuldades. Não é entregando os pontos que a gente vence. A gente só vence realmente buscando ao Senhor. Tá? Como diz a palavra do Senhor, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Então, Davi tinha o seu coração voltado a Deus, tanto que lá na frente Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Isso é muito importante a gente entender, né? Porque a forma de vencer essas dificuldades era justamente o relacionamento de Deus, né? O relacionamento com o Senhor. Ele mantinha um espírito fortalecido no Senhor, né? Essa vontade que ele tinha de lutar, de enfrentar a dificuldade, é porque ele tinha certeza que realmente o Senhor Deus era com ele, né? E ele tinha uma certeza inabalável de que ele ia vencer. Então o cristão não pode se ver e se achar derrotado nunca. Você precisa ter certeza que com o Senhor você é mais do que vencedor. E Davi, ele buscava sempre a direção de Deus. Isso é importante, sabe? Às vezes a gente vai falar com as pessoas, com os amigos, né? Mas Davi não, ele buscava a direção direta de Deus. Tem um versículo aqui, deixa eu dar uma lidinha nele para a gente entender. 1 Samuel capítulo 23, versículo 2 ao versículo 4. Diz assim, ó: E consultou Davi ao Senhor, dizendo: Irei eu e ferirei esses filisteus? E disse o Senhor a Davi: Vai, e ferirás os filisteus, e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: Eis que tememos aqui em Judá,
quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: levanta-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus em tua mão. Então Davi partiu com seus homens. Gente do céu, que coisa, né? Vai buscar direção em Deus, independente do que as pessoas te falam. Davi foi e Deus falou: vai. Os homens dele falaram: não vamos não, que aqui tá ruim, imagina lá vai estar pior, não vamos não. E Davi foi lá e falou: Senhor, vou ou não vou? Deus falou: desce, vai. E Davi foi e venceu, né? Então, ele buscava essa direção de Deus, sempre, 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 sempre. O homem, ele falha quando ele toma decisões sozinho, sem buscar o Senhor, né? Mas quando você busca a direção de Deus, com certeza, Deus vai te clarear, né? Abrir os seus olhos. Por que o homem falha, queridos? Porque, de uma maneira geral, o homem toma decisões baseado nas suas emoções e nos seus sentimentos. Você está nervoso? Você vai falar coisa errada, você vai tomar decisão errada, né? Por quê? Porque a gente age muito pelo instinto, pelo sentimento, pela emoção, pela hora. Não, o Filho de Deus tem que buscar a direção do Senhor. Mas como é que eu vou saber que Deus está falando comigo? Né? Qual é a direção? Mas eu não escutei Deus falar nada. Um dia desse alguém falou: eu queria que Deus falasse comigo. Busca o Senhor. Deus vai falar, Ele não vai te deixar confundido, né? O Davi, ele pedia a direção de Deus e ficava aguardando a resposta. Ele não agia por ímpeto, né? Opa, Deus falou. Ele esperava Deus falar, entendia o que Deus estava falando e fazia, né? E uma coisa interessante, havia um diálogo. Não era Davi falando sozinho. Davi falava com Deus e Deus falava com Davi. Então a gente precisa disso. Você precisa orar, você precisa esperar Deus falar com você. Pastor, como é que Deus fala comigo? Através da Bíblia, Ele fala. Busca, né? E Deus vai falar com você, com certeza. A questão não é só a gente falar com Deus, né? A questão mais importante é a gente esperar Deus falar com a gente, dando a resposta. E aí a gente vai firme, confiante, sem medo, sem dúvida. Davi agia assim. Os homens falam: não vamos não. Mas Deus falou que é para ir. Vamos. Pronto, acabou, eu confio em Deus. E Deus não vai mentir para mim nunca, né? O cristão, ele precisa ter o coração quebrantado, né? Chegar diante de Deus com humildade, com fé, crendo que vai ter a resposta e Deus vai dar a resposta, né? Com certeza. Um aspecto muito importante da vida de Davi. Davi aceitava a resposta de Deus, mesmo quando a resposta de Deus era contrária à vontade dele, aquilo que ele queria. E a gente muitas vezes não aceita quando Deus fala algo diferente do que a gente quer. É igual aquela pessoa que vem pedir conselho para você, só que ela já vem com o conceito dela pronto. Se você falar algo diferente do que ela quer, ela não vai ouvir o que você diz, porque ela quer que você fale exatamente o que ela está pensando, né? Mas aqui você vê que Davi, realmente, ele aceitava as respostas de Deus. Deus disse: vai, ele vai. Deus disse: não vai, ele não ia. Pronto, sem questionar a Deus, né? Mesmo que a resposta de Deus fosse não. Quantos cristãos têm problema de ouvir não? Ouvir o não de Deus, fica revoltado, bravinho, nervosinho. Isso é falta de sabedoria, mas isso é falta de conhecimento de Deus realmente. Quando Deus fala com alguém, respondendo às suas petições, Ele expressa-se de uma maneira muito clara. Se você tiver em comunhão com Deus, e isso é importante, tá? Porque se você não tiver comunhão com Deus, você não vai saber discernir qual é a voz de Deus, qual é a voz de um homem, qual é a voz do diabo. Mas se você está em comunhão com Deus, Deus vai se expressar de uma forma muito clara no teu coração. Não vai ficar dúvida, vai gerar paz. A resposta de Deus, ela gera paz no nosso coração. Davi ficava em paz, porque Deus falou: vai que eu vou te dar os filisteus das mãos. Ele ia, sem medo nenhum, sem ter dúvida. A gente duvida muito, por isso muitas vezes
nós perdemos as bênçãos do Senhor, né? Ele fala de um modo que você entenda o que ele está falando, né? Ele não vai te deixar confundido nunca, né? Quando ele fala, ele manifesta a vontade dele e ele esclarece para nós exatamente o que ele quer falar, o que ele pretende. Deus não deixa dúvida. Muitas vezes Deus fala contrariando o que nós queremos ouvir. Nós temos que ter entendimento, sabedoria para obedecer o que Deus está falando, mesmo que seja contrário à nossa palavra. Davi, ele entendia muito bem quando era Deus que estava falando com ele, né? Ele possuía um discernimento espiritual muito grande, né? Mesmo sendo afrontado por Saul, sendo perseguido, correndo risco de vida, ele sabia que Saul, ele era um ungido de Deus, ele não podia tocar nele, né? Se Deus falando não toca, não toca, não vai tocar, né? E a gente tem que entender isso, né? Quando Deus fala, Deus, ele é muito claro com os seus servos. Nós precisamos ter intimidade com Deus, realmente viver uma vida atenta à voz de Deus, para que a gente possa ter a direção do Senhor nas nossas vidas. Davi sabia muito esperar em Deus, né? Ele sabia que Deus tinha o tempo certo, né? Deus tinha tudo preparado para a vida dele, né? E ele esperava em Deus, independente da situação. Sabe, gente, esperar em Deus quando está tudo bem, quando está no meio da fartura, né? Quando tudo está fácil, quando tem saúde, é muito fácil. Qualquer um consegue esperar. Mas quando as coisas estão adversas e contrárias, assim como foi na vida de Davi, aí a gente fica complicado, né? Aí a gente desanima, a gente não... Ah, mas cadê? Está demorando? Não, Deus não demora. Deus tem o tempo certo dele, né? E Davi entendia muito bem isso. Mesmo sendo perseguido, fugitivo, escondido, né? Davi sabia esperar no Senhor. E com certeza lá na frente Davi cantou o cântico da vitória. Salmo 40 diz, né? Esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, né? Tirou os meus pés do charco, colocou nos meus lábios um novo cântico. Davi sabia esperar no Senhor. E quantas vezes Deus fala, espera, confia. E a gente não tem ânimo para isso, né? E Davi viveu isso daí. Porque Davi tinha convicção absoluta, irmãos, que Deus jamais iria desampará-lo. Que você possa ter essa convicção no teu coração também. Mesmo que pareça demorado, difícil de enfrentar a luta, confia no Senhor, espera no Senhor, né? Espera com paciência no Senhor, porque o Senhor Deus vai mudar a sua situação. Quando não existe mais saída nenhuma, Deus vai intervir de uma forma sobrenatural. E com Davi aconteceu isso, né? Chegou um momento em que Saul e seus homens cercaram Davi. Cercaram ele de todos os lados e falou, agora vou pegar Davi, agora vai acabar essa história. E imagina Davi com os seus homens ali, cercado, né? Entendendo que agora é só Deus mesmo para nos livrar. E aí nesse momento Deus intervém, Deus age, né? O que aconteceu? Nesse mesmo momento, Deus permitiu que os filisteus entrassem na terra de Canaã. E quando eles entraram, Saul foi obrigado a deixar Davi de lado. Deixa Davi aí, porque nós temos aí um perigo muito grande acontecendo. Temos que ir lá contra os filisteus, depois a gente volta e resolve a questão com Davi. E nesse momento Davi chamou aquele lugar de Selá Amalecote, que significa pedra de escape, né? Essa palavra é uma palavra profética para a vida dos cristãos que estão em grande dificuldade, né? Quando não existe mais saída, meu amado, Deus tem para a tua vida uma pedra de escape, sabe? Saul teve que sair, né? Deus fez com que algo acontecesse lá para tirar ele da direção de Davi.
e que Davi pudesse escapar. Então, quando você estiver aí numa situação que parece que não tem mais saída, Deus tem para a tua vida, Selá Malecote, Deus tem uma pedra de escape para você. Né? A coragem e a paciência de Davi em esperar em Deus realmente fez a diferença. Né? Isso tudo era resultado de um coração que tinha profunda comunhão com Deus. Apenas confie em Deus, tenha comunhão com Ele, que Ele vai agir em seu favor, a qualquer hora, a qualquer momento. Né? Do mesmo modo que Deus agiu com Davi, naquele tempo, né, em favor dele, nas horas mais difíceis da vida, certamente Ele vai agir na tua vida também, na minha vida, se nós realmente confiarmos no Senhor. Por quê, amados? Porque Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele é o mesmo, né? E Ele vem ao socorro daqueles que confiam no seu nome. Né? Como Deus fez com Davi, Ele vai fazer com você. Ele jamais deixa o seu servo sucumbir diante do inimigo. Né? Anda com Deus, esteja firme com Deus, fiel ao Senhor, busca a Deus em oração, busca a palavra de Deus para falar com você, não é? E você vai ter realmente, querido, a direção de Deus e a provisão de Deus, a pedra de escape do Senhor para a tua vida, né? Ele tem feito promessas grandiosas para aqueles que permanecem fiéis ao seu nome, e Ele vai cumprir todas elas, né? No tempo que for o tempo determinado por Ele. Então, tudo aquilo que Deus prometeu para a tua vida, pode até estar demorando, mas confia no Senhor, espera no Senhor, porque Deus vai cumprir a sua palavra. Ele é fiel, não é? Que você possa, em nome de Jesus, meu querido, minha querida, confiar no Senhor. E assim como Deus era e foi com Davi, Ele é com você hoje, sabe? Apenas saiba nos momentos de adversidade ter realmente atitudes corretas. Busque sabedoria do Senhor, busque entendimento do Senhor, busque a Deus em oração, busque a palavra de Deus na tua vida, para que você possa receber a pedra de escape de Deus, né? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude realmente a viver essa palavra, que Ele nos abençoe nesse dia, para que possamos aqui, como servos do Senhor, estar com o nosso coração voltado a Ele, com a comunhão em dia com o Senhor, né, amado? Para que Deus possa fazer o milagre dele em nossas vidas. Olha, não existe situação difícil para Deus. Não existe adversidade que Deus não possa mudar em nossas vidas. Então, espera no Senhor, confia, não desanima não. Não fica reclamando, não fique lastimando, chorando. Davi podia estar chorando aqui o tempo todo, ele estava apenas dependendo e confiando no Senhor. Sabe? Que a nossa atitude seja atitude de servo fiel, não é? Que nós possamos também, assim como Davi, manter uma profunda comunhão com Deus. Não uma comunhão superficial, de buscar Deus só quando nós precisamos, mas confiar no Senhor sempre e fazer a vontade dEle e esperar com paciência no Senhor. Que Deus abençoe, tenha um domingo de paz, de alegria e com certeza o Senhor fará grandes coisas na tua vida. Amém? À noite nós teremos o culto, né? Serão dados os avisos a respeito do nosso culto presencial que vai começar no outro domingo, né? O irmão Wagner vai passar aí todos os avisos, tudo aquilo que nós vamos precisar fazer e nós vamos estar voltando aí para as nossas atividades na igreja, em número reduzido, né, dentro de todo o protocolo determinado aí pela prefeitura, mas alguns irmãos terão oportunidade de estar cultuando novamente dentro do templo, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê aí realmente um tempo de comunhão, né, na presença dEle e nos livre do mal, nos livre de toda doença, de toda pestilência que tem atacado o mundo aí, ceifado tantas vidas, né? Vamos confiar em Deus e mais vamos fazer sempre a nossa parte. Se cuida, tá bom? Deus abençoe, um ótimo domingo. Eu vou orar para você, para nós encerrarmos a nossa escola dominical de hoje. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua grandeza, porque o Senhor é Deus presente em nossas vidas, ó Pai. E eu oro em nome de Jesus para que o Senhor venha visitar o coração
de cada querido que ouviu esta palavra hoje, Senhor. Que ele possa viver a tua palavra, confiando no Senhor, assim como Davi, mesmo nos momentos de adversidade e dificuldade, creio que o Senhor é um Deus que está no controle e que o Senhor vai cumprir a sua promessa em nossas vidas. Dá, Senhor Deus, a pedra de escape para cada um. Nos ensina a viver em comunhão contigo e fazer a tua vontade. Nós oramos, ó Deus, e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, queridos, tenham um bom dia na paz do Senhor.